Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, eu sou o Udney e a gente vai continuar os vídeos de psicologia falando sobre psicanálise que está acabando, tá? A exposição do conteúdo do capítulo de psicanálise, porque, para você que não sabe, já tem vários vídeos, esse deve ser o vídeo 29, 30, por aí, e nós estamos falando sobre teorias da psicologia, e várias outras pontuações que fazem parte de um livro de introdução à psicologia. E a gente vai falar agora sobre o id, o ego e o superego. É importante você ter os vídeos anteriores, porque lá a gente falou sobre as funções e sobre algumas outras coisas que vão aparecer aqui rapidamente, tá? Lembrando você que fica meio triste porque eu não vou ficar 1 hora falando sobre o id, ego e o superego, é porque no livro é um resumo, é uma exposição para que você entenda de uma forma básica, tá? O que é o legal da introdução do conteúdo? Não é para você ficar expert, até porque você tem que escolher uma parte do conteúdo para se dedicar. Então o legal da introdução é que ela vai te explicando o básico de várias coisas. Aí vai ter uma coisa que você vai se apaixonar, que você vai curtir. Então é importante você acompanhar vídeos introdutórios, por isso que esse é a estrutura do canal. Os vídeos são de conteúdos introdutórios de algumas matérias, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O que acontece é o seguinte, essa teoria do id, ego e o superego já é uma segunda teoria do Freud. O Freud bola uma primeira teoria que está lá nos vídeos anteriores que eu apresento, e agora ele vai reestruturar essa teoria, ele vai olhar, pensar, nas análises dele ele vai reestruturar, vai renomear e vai dar um molde diferente para ela, tá? Ela vai evoluir, tá certo? Essa teoria é a segunda teoria do aparelho psíquico, tá? Da forma de funcionamento da nossa psique, certo? Bom, vamos lá. Que é exatamente o aparelho psíquico a forma, né? Ele significa, ele representa a nossa personalidade, tá certo? Bom, vamos lá. Quando que Freud vai mexer nesse trem aí que ele já tinha definido? Ele vai mexer de novo isso em 1920 a 1923. Então ele vai passar esse período aí olhando tal e vai reformular esse sistema, tá certo? Essa teoria. Vamos lá. Então nós temos uma coisa que você já ouviu falar várias vezes, provavelmente, que é o id, o ego e o superego. O que eu recomendo para você? Se você está afim de anotar, e vai ser uma anotação muito básica, esse rascunho meu, pensa no rascunho que ficou feio, foi esse aqui. Mas tá assim, eu fiz o id, o ego e o superego. Então eu vou falar um de cada vez. O que significa que você pode anotar um de cada vez direitinho e você vai ter a ideia sobre os três separadinhos, tá? Isso para você memorizar, entender quem que é o que e tal, ajuda muito, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre o id, tá certo? O que rege o id? Qual é a estrutura principal do id? O id, ele tem o prazer como estrutura principal, certo? É uma energia que busca o prazer, né? É como se ele regesse o prazer, ele administra o prazer. E aí tem uma questão no id, tá? O id não só ele rege o prazer, como ele é a fonte de energia da vida psíquica, tá certo? Esse id aqui, ele é conhecido como o caos. Por quê? O id, ele é o inconsciente. Então, ele é aquela zona de pensamentos que não segue regra social nenhuma. Ele é um pensamento e quando você dorme, ele está organizando. Aí quando você sonha, já aconteceu isso com você? Você sonha. Aí você está num lugar que você conhece, por exemplo, na sala da tua casa. Só que no sonho, quando você olha, tem alguns móveis, ou sei lá, janela, ou um corredor que não é da sua casa, é diferente. Você fala, como é que eu estou sonhando com a minha casa com uma parte diferente, né? Então tem essa loucura de ideias, de imagens. Então, tem essa questão caótica do id não respeitar as nossas regras sociais, né? Aí você olha aquele e fica com vontade de sexuais bizarras, entrando lá no RedTube e vendo aqueles vídeos bizarros, e você não sabe de onde vem essa vontade, porque é o caos inconsciente, né? Então ele não tem essa regra moral, essa regra de valores, né? Então por isso que a gente vê quando as pessoas
estão ali sem muita consciência para reger a vida dela social, elas fazem coisas que a vida social não aceita e não entende, certo? Porque o nosso inconsciente é um caos. E ele é o id, certo? Está apresentado para você quem é o id. E é nele que está a energia psíquica, certo? Da nossa vida psíquica, tá? Então vamos lá. Ele é a energia psíquica, ele rege o prazer, tá certo? E ele rege o fundamento psíquico, tá certo? Aliás, ele rege o funcionamento psíquico. Ele rege a forma em que a psique vai funcionar, tá certo? Ele é a fonte principal. Os outros dois que a gente vai ver, eles servem como reguladores, eles vão regular toda essa coisa do id, tá? Então o id é isso, agora você sabe o que é o id. Tá certo? Bom, dentro do id também tem duas coisas que são fundamentais, essas duas punções. Essas punções eu expliquei nos vídeos anteriores, então volta lá e vê se você ainda não viu, tá? A punção de vida e a punção de morte, elas estão no id, tá certo? E vai se encontrar no id, então, todo esse caos, toda essa punção, toda essa energia e essa regência, essa busca pelo prazer, certo? Esse é o id caótico. Vamos lá pro ego. Acabou o id, tá, gente? Acabou o id. Vamos pro ego. Quem tá anotando, vamos lá. Ego. O ego, ele é regido pela realidade, tá? Ele é regido pela realidade, certo? O ego controla o id, tá? Então você tem o ego que está lá, regido pela realidade. A sua base são as noções da realidade e o papel dele é controlar o caos do ego. Porque o ego, ele quer fazer mil coisas. O ego fica exigindo várias coisas. Olha, eu quero me jogar da ponte. Ai, meu Deus, eu quero voar de paraquedas. Eu quero ser um urso, eu quero ter um Pokémon. E o ego vai falar, brother, calma que nem tudo isso dá pra fazer, né? Calma. Você tá maluco. E aí, ele tem que controlar o id, tá? Que é esse caos maluco. Então, ele tem essa base na realidade, ele controla o id, e ainda, além de controlar o id, ele tem que administrar as ordens do superego. A gente já vai chegar no superego, tá? Anota aí. Ele tem que administrar as ordens do superego. Porque o superego também vai fazer uma regulação de atividades, tá? Então, ele tem que também, quer dizer, você tem a loucura do prazer do id e você tem as ordens do superego. Então, o ego tem que administrar isso aí. Para quê? Para que a pessoa tenha prazer, sim, mas que ela evite ali uma insatisfação, tá certo? Porque a busca é pelo prazer, não pelo desprazer. Só que às vezes, para que você tenha prazer, você tem que ter um desprazer, né? Sabe aquela frase? Às vezes você tem que perder para ganhar? Tipo isso. Quem que controla isso? O ego, tá certo? Então o ego ainda tem que lidar com as ordens do superego e a loucura do id, tá? E ele também procura a satisfação. Assim como o id procura o prazer, o ego também procura a satisfação, tá? A questão do ego é que, como ele é regido pela realidade, ele fala, olha, você não pode pegar sua prima, entendeu? Você não pode. Ó, você não pode comer areia, senão você vai morrer, entendeu? Então ele tem que controlar, né? Ele fala, ó, em vez de comprar areia, compra um bolo, né? Então, ele controla os prazeres muito loucos do id lá e, né, ele vai controlar, né, vai administrar as ordens do superego, que você vai ver quais são as ordens do superego lá na próximo ponto, certo? E funções exercidas pelo ego, porque para administrar isso não é fácil. Então, ele exerce algumas funções principais no mundo da psique, dentro da psique, que são as percepções, certo? Que é a memória, certo? Que são os sentimentos e são os pensamentos. Então ele usa toda essa estrutura, toda essa ferramenta para organizar esses desejos e essas ordens e essas questões, tá?
Tudo isso se baseando na realidade, ok? Então esse é o cara, esse é o ego, certo? E vamos para o próximo, que é o superego. Quem que é o superego? O superego, ele tem uma coisa interessante, né? Que ele é regido pelo juízo, pela conduta, pelas normas e pelas tradições. Da onde que vem isso? Vai vir do complexo de Édipo. A gente já falou do complexo de Édipo aqui, certo? Então, esse superego tem uma estrutura que vem lá do complexo de Édipo, tá certo? Esse superego aqui, ó, vamos lembrar o id, prazer, o ego, realidade, e o superego, ele está regido pela tradição, pela cultura, pela conduta. Tudo isso ele aprendeu, tudo isso ele absorveu, então ele recebe de fora. E qual é o momento em que isso é formado? No complexo de Édipo, certo? Que é o quê? A criança, que é a mãe, só que tem o pai para impedir. E a criança depois, ela vai passar por um processo de frustração, que não vai poder ter a mãe, porque a mãe é do pai, a mãe não é dele, né? E nesse processo, eu não vou explicar com mais detalhes, que eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Vídeos anteriores falando sobre o complexo de Édipo. A criança vai começar a criar condutas passadas pelo pai, pela pessoa, pelo ser que é a figura do pai, tá? Ela vai começar a criar condutas, certo? Condutas, ela vai absorver sistema social, leis, valores e morais, e tudo isso junto, tá? E ela vai construir uma realidade de conduta, ela vai construir uma tradição, e isso é o que é o superego, tá? É esse conjunto de tradições, de condutas, tá certo? Bom, e ele, como eu disse, ele é original do complexo de Édipo. O complexo de Édipo tem uma coisa interessante, que é o que vai fazer o superego ter um controle, tá? É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é aquele sentimento que eu quero fazer isso, não dá para mim fazer isso. E aí eu fico chateado. Ou eu faço uma coisa ruim e vão brigar comigo. Ou você deseja algo que não pode. Então você se sente culpado, você se sente triste, culpado de forma geral, porque você queria fazer algo que não é bom. Então ele vai controlar as ações más, tá? Isso tem a ver com o quê? Com controlar e aplicar os valores e os equilíbrios da nossa vida. Então, dentro do complexo de Édipo, existe um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele vai equilibrar a balança, vai fazer com que a gente evite de fazer uma de merda, certo? De agir de forma caótica. Por quê? Da onde que vem esse controle, esses valores e equilíbrios? Vem do que o complexo de Édipo trouxe para a pessoa, que são os valores morais da cultura. Então, na sua cultura, você não pode fazer isso, porque lá no complexo de Édipo, papai falou que não pode fazer isso. Então, na tua mente existe um equilíbrio entre você pode até querer fazer isso, só que você não pode fazer isso, tá? Então, o superego é essa parte mais social da mente, tá? É essa parte que teve uma construção vinda de fora, vinda da cultura, certo? E essa parte ela chegou a nós na nossa mente e foi organizada em que momento? No complexo de Édipo, certo? É isso aí. Bom, pontuação final, certo? Uma coisa que nós temos que ter em mente. Esses sistemas, eles não são sozinhos, eles estão na mente separados. Eles são um sistema do aparelho psíquico com três funcionalidades, né? Na verdade, o ego e o superego vêm do id, tá? Existe o id caótico, aí tem o ego e o superego, e eles vão se administrando, tá certo? E formam um equilíbrio. Quando que Dr. Freud percebeu isso? Ele percebeu isso quando ele senta para fazer análise com as pessoas e na fala das pessoas ele percebe que existe várias questões que aparecem. E ele percebe que a pessoa, ao relatar várias questões, ela começa a formular uma série de acordos. Olha que interessante. Você já passou por isso. Você quer fazer uma coisa ruim, mas aí vem aquele sentimento de
de valores e o sentimento de valores começa a balancear para ver se aquilo vale a pena mesmo, aí você vê que não vale a pena. Então, a sua mente vai fazendo acordos, vai fazendo entendimentos e colocando as ideias no lugar, para que o id caótico não tome conta, ou para que somente a conduta da tradição não tome conta. Porque lembrando que ele está buscando a satisfação e o prazer. Então, nem sempre você fazer uma coisa que aparentemente é errado na sua cultura vai ser ok. Por exemplo, tem gente que rouba com mau prazer algumas coisas e tá adorando, tá maravilhoso, né? Criança tem muito mania de roubar coisa, né? Salgadinho no mercado, né? Colocar o salgadinho aqui embaixo, bolacha. Na minha época o pessoal fazia muito isso, né? Então, eu não vou produzir provas contra mim, então eu vou falar que o pessoal fazia muito isso. Então, quer dizer, você tem um processo de desejo que precisa ser controlado. Controlado pelo quê? Por valores, tá? Por valores que vêm do superego. Lá do complexo de Édipo, esses valores culturais, tá? Então, ele viu que existem esses acordos na fala dos pacientes. Eles falam e eles mesmos começam a apresentar situações onde eles querem aquilo, mas eles não vão fazer ou não fizeram, ou fizeram por causa da quebra de algum acordo, que era uma coisa que ele entendia que não podia ser, mas ele falou, não, mas eu vou fazer e já era. Então ele vê que existem acordos sendo construídos e quebrados. E aí o Freud viu que existem essas três bases, esses três momentos, essas três forças que representam ações dentro da psique, que representam esse grupo de atividades, que é o id do prazer, é o ego da realidade, o superego das tradições, certo? Então ele vê que é uma coisa só, que trabalha em três pontas diferentes, se administrando e se equilibrando, certo? Essas coisas, elas fazem parte de uma vida psíquica, então elas não estão postas lá e pronto, não. Conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, sendo influenciado pela sociedade, influenciando a sociedade, o nosso id, o nosso ego, o nosso superego vai tomando formas diferentes. A nossa, por exemplo, o superego, que é uma forma de conduta e tradição e juízo, tudo isso vai mudando, a cultura vai nos dando outras formas de pensar, outras formas de entender, outras formas. A nossa visão de moral, de ética, pode mudar, ela vai mudando conforme você vai envelhecendo, vai crescendo, vai absorvendo novas informações, trocando de cultura, né? Então, quer dizer, o id, o ego e o superego não é uma parte do aparelho psíquico ou o aparelho psíquico que está parada, ele funciona assim e assim, pronto. Não, ele está condicionado à sua dinâmica de vida, certo? Bom, está apresentado o que é o id, o ego e o superego. Eu queria fazer uma ponte rapidinho com os outros vídeos, que é o seguinte. A gente já viu aqui que o Freud descobre, ele constrói a psicanálise e ele vê que a mente da pessoa, ela constrói informações, trabalha informações, desenvolve e aplica informações. O Freud viu que isso está lá no oculto da mente, mas ele viu também que tem partes da mente que trabalham para equilibrar isso, porque tem parte da mente que é muito caótica, que é o id. Então ele viu que tem outras partes que não são caóticas e controlam, e tem outras partes que não são caóticas e são moldadas pelo lado de fora da vida, não pelo lado de dentro, são moldadas pelo lado de fora, né? Então essa, em resumo, é a psicanálise, é o processo psíquico, e a gente chegou num ponto muito importante, certo? Só com esses três, isso que é interessante. Só com esses três em mente, essa estrutura do aparelho psíquico, a gente já consegue até entrar num frenesi. Sabe o que é frenesi? É aquele do psicólogo. É aquilo assim, você aprende uma teoria, aí onde toda situação que você vê, você tenta aplicar a teoria. Nossa, essa pessoa, isso que tá vendo? Essa situação aconteceu porque o ego dele, porque o id estava sendo... O ego dele não tem forças ou padrões para controlar. Aí você começa a brisar e viajar. Por quê? Porque é uma coisa tão real, é uma coisa tão prática, é algo tão visível, né? Que eles dão pra gente uma dimensão da vida psíquica real. Por exemplo, estamos em 2019, estamos em abril, e o fato muito recente foi o que aconteceu em Suzano. 2 alunos entraram em uma escola, mataram várias pessoas, tá certo? E o que acontece? A comunidade
da psicologia, né, das ciências mentais e tal, elas começam a se mobilizar. Será que eles tinham problemas mentais, distúrbios e tal? E aí entra essas teorias, né? O que estava em evidência ali? Se eles fizeram uma coisa que socialmente é tão pesada, é tão contra o nosso sistema social, será que o id deles estava sendo mal administrado pelo ego? Será que a estrutura do ego, do superego, foi mal construída? O que aconteceu, né? Como é que a gente pode observar esses três na ação que eles fizeram? Então, quer dizer, entender esse sistema é legal que a gente já comece a entender literalmente, de uma forma básica, mais literalmente, como que funciona o aparelho psíquico, tá certo? Bom, eu acho que é só isso. Vamos ao próximo vídeo logo mais, tá? Eu espero que você esteja curtindo. Tem todos os outros vídeos, fica a minha dica. Tudo que você, como eu sempre digo, tudo que você precisa para aproveitar o conteúdo desse canal é de uma folha e de uma caneta, um lápis para anotar os tópicos, né, e fazer o teu resumo de conteúdo, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa aqui os seus comentários para mim saber que se você curtiu, se eu estou ajudando com esse conteúdo. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque é uma forma das pessoas conhecerem o canal. O canal tá crescendo, o pessoal tá curtindo, eu vou ficando motivado, o meu superego, né? O superego vai falando, poxa, a sociedade está prestando atenção no que nós estamos construindo, ego, entendeu? Aí o ego fala, a gente tem que segurar o id, porque senão o id vai fazer merda. Vamos aproveitar esse momento aqui, tem que fazer mais vídeo, entendeu? Ridículo. Então, compartilha para o pessoal conhecer o canal, tá certo? Até a próxima, curtam os vídeos e até mais.